Vamos lá, pessoal, retomando nossas aulas de Geografia Geral com seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Vamos lá. Geografia Geral, biomas mundiais, um assunto de grande relevância para a prova do Enem e prova da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos lembrar, biomas mundiais são áreas de interações entre clima, relevo, é claro, a vegetação, o solo, eu digo a hidrografia, eu digo a vegetação porque a vegetação é que o bioma acaba levando a característica da vegetação. Né? O bioma da floresta equatorial. Então, como a vegetação é o primeiro aspecto físico que se vê dentro de uma paisagem natural, normalmente os biomas levam o nome, o conceito do quê? Da vegetação. Vamos lá. Então, biomas mundiais, pega seu caderninho de geografia geral, biomas mundiais relacionados com clima, relevo, vegetação, hidrografia. Pode cair também não só na geografia, que é a melhor disciplina do planeta, como também pode cair na biologia. Só que na biologia eles usam alguns termos mais técnicos, né? Importante depois você assistir uma aula de biologia sobre o mesmo tema, né? Porque geografia e biologia, nesses aspectos físicos, muitas vezes andam juntos. Vamos lá, então pode cair em geografia, pode cair em biologia. Vamos fazer coloca no seu caderninho, faz um esquema, tipos de formações vegetais, né? Só para não esquecer, existem formações arbóreas ou florestais, né? São árvores de grande porte, como é o caso da floresta equatorial, arbustiva, como é o caso savana ou cerrado, né? Herbácea ou rasteira ou vegetação de gramínea, campo, por exemplo, pradaria, né? Como é chamada a nível mundial. Classificação da vegetação de acordo com a umidade. Toda vez que terminar em fila, né, isso é uma classificação biológica. Olha lá, fila é uma classificação de acordo com a umidade. Então, vamos lá, xerófila. Xerófila pode ser chamada também de xerófita. Isso aqui parece que é uma eclipse lunar, mas não é. Tá? É a sombra da luz do teto. Tá? De repente, você que está assistindo aí fala assim, será que é um OVNI? Será que é um eclipse? Não, é apenas o reflexo da luz. Vamos lá. Então, xerófila, deixa eu até ficar um pouquinho mais para cá. Xerófila é vegetação adaptada a ambiente de seca. Pode ser xerófita, tropófila, variação sazonal de umidade, 6 meses de seca, 6 meses de chuva. Mesófila, quantidade média de umidade. Higro quer dizer umidade em grego. Né? Então, higrófila quer dizer vegetação de ambiente de muita umidade. Halófila está diretamente associada ao ambiente salino. Orófila, oros em grego quer dizer relevo. Orófila, vegetação que está associada, né, à área de elevada altitude, ou seja, influenciada pelo relevo, por isso orófila. Ombrófila é uma classificação mais ligada à biologia, né? Ao invés de ser chamada de ombrófila, pode ser chamada também de floresta pluvial. Tá? Isso é uma classificação mais dentro da biologia, mas pode aparecer um texto no seu vestibular falando sobre a vegetação ombrófila. Então, quando relacionar vegetação ombrófila, significa aquela que faz sombra. Pode ser chamada de floresta pluvial. Exemplo, floresta equatorial e mata tropical, ou no caso, mata atlântica. Tá? São os dois tipos aí de florestas ombrófilas. Ombrófila ou pluvial, aquela que faz sombra. Vamos lá. Uma coisa que a gente não pode esquecer quando nós estamos trabalhando biomas mundiais ou até mesmo vegetação somente, né? Aqui nós estamos trabalhando todo um ecossistema, né? Toda uma área de interação. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que quanto maior o rigor climático, anota aí, criança, maior o rigor climático, menor a variedade de espécies. Maior o rigor climático. Deserto, gelo, olha lá, ó. Quanto maior o rigor climático,
menor a variedade de espécies vegetais. Quanto mais frio, menor a variedade de espécies vegetais. Faz uma experiência, pega um potinho, coloca algodão. Eu sei quando o sujeito é criança, lá na educação infantil, a professora fala assim, pega um potinho de iogurte, coloca algodão, coloca água, coloca feijãozinho, ele brota. Se você colocar feijãozinho para brotar lá no congelador da sua casa, ele não brota. Tá? Então, lembra, quanto maior o rigor climático, menor a variedade de espécies. É o que acontece com a vegetação da tundra. Tundra é uma vegetação rasteira, só aparece após o degelo, né? Está associada a um clima polar, na extremidade da Terra, no Ártico. Solo é gelo, chama permafrost. Tá? Então, é uma vegetação rasteira, musgos, líguens, plantas rasteiras. Preste atenção. Olha aí, ó, aparece até a fauna local, urso polar. Né? Ali à direita, você tem as renas, né, associadas a um clima muito frio, vegetação rasteira, só aparece depois do degelo, 2, 3 meses por ano. E é importantíssimo você observar a localização, né, dessa vegetação, porque a prova do Enem gosta de mapa, gráfico, tabela. De repente pode aparecer, coloca lá no mapa, pinta o mapa como você está vendo aí e pergunta para você qual é a vegetação. Então, vegetação que aparece no gelo, próximo ao círculo polar ártico, é tundra. Tá? Vegetação rasteira. Olha aí ó, o clima. Ó. Você vê que essa aqui é a linha da temperatura. Ó. O mês mais quente não chega a 10 graus, é 5 graus. Tá? Não chove. Perceba, ó, 150 milímetros de chuva. Na verdade, é uma região polar, não tem chuva. Tá? A água está sob a forma de gelo. Então, é nesse tipo de clima que aparece, né, a vegetação rasteira tundra. Depois passa para a vegetação de montanha, chamada também vegetação orófila, como nós já falamos. Isso já caiu no Enem. Ó, conforme a variação altimétrica, há uma variação da vegetação. O fator do bioma é a altitude. É claro, a altitude aumenta, a temperatura cai. Quanto mais frio, lembra o que nós estamos falando, quanto mais frio, quanto maior o rigor climático, menor a variedade de espécies. Olha aí, meu filho. Se puder fazer esse esquema no caderno. Ah, não quero fazer, então não faz. Olha lá. Vegetação aqui na área da planície, semelhante ao redor. Que você tem uma densidade vegetal maior. Vai subindo, vai esfriando, a floresta é temperada. Qual a diferença entre floresta equatorial, tropical e temperada? Floresta equatorial, tropical e temperada. A diferença entre essas três é a variedade de espécies, que é maior na floresta equatorial. Perceba, ó, vai esfriando, vai subindo a montanha, vai esfriando. Ó. Então aqui você tem vegetação semelhante ao redor, floresta temperada, vai esfriando coníferas, né, que é aquela árvore de Natal, vai esfriando, vai se reduzindo a campos alpinos, depois rocha e só gelo. Tá? Então, quanto maior o rigor climático, maior a altitude aqui no caso, menor a variedade de espécies, tá? Vegetação orófila associada, vou voltar um pouquinho aqui, olha lá, orófila associada a relevo de alta altitude. Vamos lá. Aqui você tem as áreas montanhosas, né? Que coincide com os grandes dobramentos. Aí, ó, você tem uma vegetação de altitude, ó, Cordilheira do Himalaia, né? Essa região aqui do Planalto iraniano, os Alpes suíços, os Alpes escandinavos, aqui a cadeia dos Montes Atlas, Montes Drakensberg, Cordilheira dos Andes, Serra Maestra, Montes Apalaches, Montanhas Rochosas e junto uma vegetação de montanha. Depois passamos para a formação florestal da taiga. Preste atenção, não vai confundir taiga com tundra, tá? Por quê? Porque taiga
ou floresta boreal, ou coníferas, árvores, ó, que tem forma de cone. Por que ela tem forma de cone? Porque ela está associada a um clima subpolar. Lembra? Tundra é gelo. Subpolar é mais ou menos ali próximo do Círculo Polar Ártico. Então você tem, né, um clima um pouco menos frio do que o clima polar. E aí aparece um tipo de formação vegetal, que é a floresta de coníferas. Por isso que ela é homogênea, parece só um tipo de formação florestal. Então, taiga canadense, taiga siberiana, o que eles gostam muito de perguntar em vestibular, qual é a utilidade econômica da taiga? Aí você vai falar que a taiga, tanto a canadense como a taiga siberiana, ocorre também na Noruega, Suécia e Finlândia, é a produção de celulose, na matéria-prima do papel. Tá? Então, não esquece, coníferas, taiga ou floresta boreal é a mesma coisa. Olha lá, ocorre na latitude entre 50 e 60 graus. Floresta homogênea. Homogênea por quê? Porque um ou dois tipos de formações florestais. Você fala assim, mas por quê? Por causa do rigor climático, meu filho. Deixa eu só mostrar aqui para você. Ó. Olha lá, ó. É subpolar. Então só aparece um tipo de formação. Tá? Olha lá, floresta em forma de cone. Esse cone é uma adaptação ao inverno rigoroso. Por quê? Porque a neve cai aqui, ó, na copa da árvore, depois ela escorre. E olha a localização. Aqui, enquanto a tundra é na extremidade acima do Círculo Polar Ártico, já o clima subpolar e a taiga aparecem junto, né, nas proximidades do Círculo Polar Ártico. Tá? Na faixa entre 50 e 60 graus de latitude norte. Por que não latitude sul, professor? Porque aqui é água. Tá? Você sabe que hemisfério sul é hemisfério das águas. Olha aí, ó. Então, é um tipo de formação florestal, por isso é homogênea. E aí a gente passa, agora a gente está falando sobre as formações florestais. Tá? Taiga, agora floresta temperada, né, que já é diferente porque ela é heterogênea, né? Apresenta uma variedade de espécies vegetais bem maiores, né, por conta do clima ser temperado. Né? Olha lá, o tipo do clima temperado, estações definidas, floresta decídua, caducifólia, é a mesma coisa. A vegetação que perde as folhas durante o inverno rigoroso. Olha lá, não são homogêneas, como eu falei. Homogênea é conífera, floresta temperada, que domina parte dos Estados Unidos, aparece na Europa, ou aparecia na Europa. Né? Olha lá, são caducifólias ou decíduas. Veja que ela aparece nos Estados Unidos, aparece na União Europeia, aparece na China, né? Aparece aqui num pedacinho da Austrália, até porque metade da Austrália é deserto. Tá? Então, 50% do país, a Austrália, é deserto. Você tem uma pequena parte de floresta temperada. Tá? Lembra que eu falei no início dessa aula. Há uma diferença muito grande entre floresta equatorial, floresta tropical e floresta temperada. Qual é a diferença? A diferença é que a floresta equatorial apresenta a maior biodiversidade do planeta. Depois floresta tropical, depois floresta temperada e depois conífera. Então, por que essa diferença? Ó, floresta equatorial, tropical, temperada, coníferas. Por causa da variação climática. Quanto maior o conforto térmico, equilíbrio na temperatura, você tem maior variedade de espécies. Na floresta temperada, o clima é temperado. Ela é heterogênea? É. Na taiga, é homogênea. Por quê? Por causa do clima, que é subpolar. Na floresta temperada, o clima é temperado. Tá? Só para a gente não esquecer. E florestas tropicais, que daqui a pouco a gente volta com biomas mundiais, parte 2. Dê um like na nossa aula, gostei. Se inscreva no canal, chame seus amigos, nos ajude para que a gente possa ajudar você. Você se inscrevendo, você dando like, né, nas nossas videoaulas, você estará ajudando a que a gente continue gravando essas aulas para você. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com parte 2.